Entrem e compartilhem. YouTube e Instagram. Tem que ter esse emblema aqui na Igreja Evangélica Nova Canaã. Esse emblema. A gente precisa atingir no YouTube 1000 inscritos. A gente está com 90. Falta pouquinho para que possa fazer culto ao vivo. Então, preciso que os irmãos realmente entrem e se inscrevam no canal, dê seu like. Amém? Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco, irmãos. É algo maravilhoso. E versículo 7 em diante. Olha o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Compreenda. Você tem que abrir o teu coração agora para compreender a palavra. Irmãos, toda a base da nossa fé, o que é base? Aquilo que nos sustenta é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo para nós. A Bíblia fala, irmãos, que esse mundo se sustenta, ele foi criado e se sustenta pelo quê? Pelo poder da palavra do nosso Deus. A palavra de Deus, irmãos, é que trouxe à existência tudo aquilo que não existia. O que isso quer dizer? A palavra de Deus, irmãos, ela tem tanto poder que ela não precisa copiar. Ela traz à existência aquilo que você nem imagina. Então, se você abrir o teu coração e crer nesta palavra, de repente aquilo que você fala, não, isso é impossível. A palavra de Deus tem poder para trazer isso, trazer à existência aquilo que você nem imagina. Então, irmãos, nós precisamos compreender a palavra de Deus. A Bíblia nos fala aqui, Mateus capítulo 11, versículo 7, e partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Versículo 8. Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Versículo 9. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Versículo 11. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que Deus bendiga a sua santa, bendita e poderosa palavra. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui nessa noite, para cada um de nós, é algo extraordinário, é maravilhoso. Jesus estava relatando: o que foste ver no deserto? Um profeta? Não, maior do que um profeta. Sabe por que Jesus estava falando isso, irmãos? Porque teve grandes profetas, Elias, que ele desafiou, irmãos, 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera, 850 homens, ele desafiou. Ele falou: olha, faça um desafio. Vocês estão falando que esse Deus que vocês servem aí é Deus, então vocês vão pedir para ele mandar fogo do céu e consumir esse holocausto. E vocês vão pedir a ele. Se ele mandar fogo, ele é Deus e nós vamos se prostrar diante dele. Mas se ele não mandar, e o Deus a quem eu sirvo, olha o que Elias falou, se eu orar e ele mandar fogo do céu, esse é o único Deus
soberano e poderoso. Adivinha o que aconteceu? Aqueles 850 homens aceitaram, irmão. Levaram as suas oferendas e começaram. Aqueles 450 pedindo a Baal, os outros 400 pedindo a Azera, manda fogo do céu, manda fogo do céu, e começaram fogo do céu e nada, e passando o tempo, Elias bem tranquilão, sentado. Ele só falou assim, Elias era meu. Ei, grite mais alto, quem sabe o seu Deus está dormindo, ó. E aí eles começaram a gritar. Daí Elias não passou mais uma hora, assim, Elias falou, será que ele saiu, não está em casa? Como é que é? Cadê ele? Daqui a pouco aqueles homens começaram a se retalhar, sabe, irmão? As pessoas é assim, começam a achar que tem que fazer sacrifício. E nada. Daqui a pouco ele ia, para. Dê licença um pouquinho. Ele foi lá, ajeitou o altar e mandou, olha, irmãos, fazia 3 anos e meio que não chovia. Sabe o que ele fez? Quem tem água aí? Pode molhar bem esse sacrifício. Molhe bem a madeira. Elias só orou assim, Deus, Tu és o único Deus soberano e poderoso. Para que toda a nação de Israel saiba que Tu és o único Deus. Manda fogo do céu. Daqui a pouco veio aquele fogo. Veio, irmãos, consumiu o sacrifício, queimou a madeira e lambeu a água. Na mesma hora, irmãos, toda a nação já começou. Só Deus é Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus. Então Elias, irmão, foi um grande profeta. Fez maravilhas, fez sinais e prodígios. Foi alimentado por um corvo. 3 anos e 6 meses ele orou e não choveu, irmãos. Depois de tudo isso, ele falou, olha, e mais uma coisa, viu, rei? Bota seu carro para correr que vai chover. Por que vai chover? Porque eu vou orar e Deus vai mandar chuva. Então ele foi um grande profeta. Grande profeta. Realizou coisas extraordinárias. Como também foi Jeremias, como foi grandes outros profetas da Bíblia, grandes homens como Abraão, o pai da fé, como Moisés, que realmente libertou mais de 2 milhões de almas ali na escravidão do Egito, trouxe todos aqueles sinais, irmãos, fez ali água sair da rocha. Era tão tremenda a comunhão que Moisés tinha com Deus, irmãos, que durante o dia umas nuvens, era como um guarda-sol para eles no deserto, o sol não pegava eles, irmãos, era aquela sombra na noite gelada no deserto. A Bíblia fala, irmãos, que havia uma coluna de fogo, irmãos, que aquecia todo o seu povo. Grande homem foi Moisés. Grande homem, irmão, foi Davi, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Salomão, homem, ao qual Deus disse, Salomão, eu te coloco 2 coisas diante de ti, riqueza e sabedoria, escolhe uma delas que eu vou te dar. Salomão escolheu sabedoria. Deus disse, porque escolheste bem, eu vou lhe dar muita riqueza, porque para ter riqueza tem que ter sabedoria do alto. Entende, irmãos? Grandes homens Deus levantou aqui. Aí vem Jesus Cristo, irmãos, e fala bem alto, olha, dentre todos os homens que já nasceram, dentre todos esses que citei, e mais alguns, Jefité, Sansão, Gideão, grandes homens, Jesus falou, está aqui este homem, que se vestia com pele de carneiro, se alimentava comendo gafanhotos, era um homem simples. Olha que coisa linda. Todos aqueles homens, esse aí é maior do que todos eles. E aí fica a pergunta, espera aí. Que sinal que João Batista fez para ser maior do que Moisés, maior do que Elias? Irmãos, Deus não mede por sinais e trabalhos. Nós somos medidos pelo aquilo que vemos, irmãos.
Sabe o que João Batista viu, irmãos? Hein? A Jesus, a promessa. Creia nesta palavra, meu irmão. Muitas vezes achamos assim, não, mas eu sou pequeno, eu sou menor que Jesus disse. Mas fique sabendo uma coisa, todos aqueles grandes homens, João Batista foi maior do que eles. Mas você, o menorzinho, será maior do que João. Olha que coisa linda, meu irmão. Então aqui a Bíblia está falando bem claro, irmãos, que realmente somos medidos pelo aquilo que vemos com os nossos olhos, irmão. Principalmente os olhos da fé. Porque aqueles grandes homens, Moisés, Abraão, irmãos, Isaac, Jacó, Gideão, Jeremias, Elias, Davi, todos os grandes profetas, maiores, menores, irmãos, a Bíblia nos fala que eles morreram sem ver a promessa. Eles podiam voltar para trás, recuar, mas eles ficaram firmes, irmãos. Andavam como vendo o invisível. O que eles mais almejavam, irmãos, era poder ver a promessa. Era poder ver, irmãos, realmente Jesus, o encarnado, vivendo entre nós. Mas morreram e não viram. E aí, de repente, irmãos, Jesus fala de João. O que vocês foram ver no deserto? Um homem bem vestido? Não, homem bem vestido se encontra nos palácios. Que vocês viram uma cana agitada pelo vento? Vocês foram ver João. Sabe por que também ele é maior do que os grandes profetas? Porque ele foi enviado para preparar o meu caminho. Receba esta palavra, meu irmão. Receba esta palavra. Sabe quando somos realmente, irmãos, importante e maior do que todos, quando realmente preparamos o caminho para que Jesus vá até o nosso amigo, quando preparamos o caminho para que Jesus vá até onde trabalhamos, quando realmente preparamos o caminho para que Jesus vá até no meio dos meus familiares, porque quem faz a obra é Jesus. Jesus está falando bem claro, é maior, porque ele prepara o caminho para mim. E é tão maravilhoso, irmãos, que nós precisamos aprender com João. Ele sabia, irmãos, que ele não era nada. Ele pregava assim, mas ele falava, ei, o que há de vir é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Que eu diminua e que ele cresça. Está entendendo, irmãos? E a hora que de repente, um daqueles batismos, João o Batista, aonde ele falava e batizava, arrependam-se, porque é chegada a voz do reino dos céus. De repente ele olha e ele fala, não é possível. Eu estou vendo mesmo isso. Daí ele olha para a multidão e diz, esse que vem vindo aí, ó, ele é o Cordeiro de Deus, que foi enviado para nos salvar. Aí João chega até, não posso ser batizar o senhor tem. Ei, que se cumpra a palavra, e João o batizou. Sabe o que João viu, irmãos? O que Moisés não viu. Preste bem atenção nisso. O que Elias não viu. O que Jeremias não viu. Ele viu quem? Jesus, o Filho de Deus. Sabe outra coisa que João viu, irmãos? A hora que ele estava batizado, ele viu o céu se abrir. E viu, irmãos, o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba e vir e habitar, irmãos, no homem. Olha aqui. Então, a primeira coisa que ele viu foi Jesus, coisa que os profetas não viram.
Outra coisa que ele viu, irmãos, foi o Espírito Santo. Aquele, irmãos, as quais os homens do passado, um deles, o rei Davi, tenho certeza, Sansão, porque naquela época, irmãos, o Espírito Santo vinha e ia, visitava o homem e ia, visitava o profeta e voltava para Deus. Ele não fazia morada permanente. Então o salmista Davi, certa vez, ele escreveu: Senhor, sabe por que eu erro? Sabe por que eu peco? Porque o Espírito Santo se retira de mim. Por isso ele orou: Senhor, não retires mais de mim o teu Espírito. Mas não tinha como o Espírito Santo fazer morada, irmãos. Porque o Espírito Santo, irmãos, não tinha sido enviado, como Jesus mesmo falou, porque no sangue de Jesus não tinha sido vertido na cruz. O sangue de Jesus limpa a casa, para que o Espírito Santo venha fazer morada. O Espírito Santo jamais vai fazer morada numa casa suja, irmãos. E essa casa é eu e você. Não sabeis que vós sois casa de Deus? E que o Espírito de Deus quer habitar em cada um de nós? É só o sangue de Jesus que nos purifica. Então, irmãos, foi cumprida a promessa do Espírito Santo habitar dentro do homem. Se os adolescentes estivessem aqui, eu faria a pergunta para eles: qual foi a grande promessa que Deus tinha feito a Abraão? Era de a presença de Deus habitar dentro do homem. Abraão, irmãos, almejava essa presença. João viu, irmãos. Não acredito. Eu estou vendo com os meus olhos o céu se abrir, o Espírito Santo vindo e fazendo morada dentro de um homem chamado Jesus. Por isso ele era o maior. Quando Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E aí, irmãos, todos ficaram: mas eu não dava nada para esse homem. Um homem maltrapilho, um homem mora no deserto. Ei, o senhor está dizendo que ele é maior do que todos do passado? Porque ele viu o que ninguém tinha visto. Está vendo, meus irmãos? Olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Eu e você, irmãos, somos os mais ricos dessa terra. Eu e você, irmãos, somos maiores que todos os reis que já existiam e ainda existem. Líderes mundiais, irmãos. Somos maiores que todos eles. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vimos o que eles nunca vão ver. Nós vimos o que eles não veem. E sabe o que eu acho mais lindo, irmãos? Que Jesus daí olha. Aí eles ficam: eita, então João Batista. Jesus olha: mas aquele que se fizer o menor no meu reino é maior do que João. Mas espera aí, Senhor, espera aí, então vou fazer a conta. João é maior do que todos aqueles grandes homens. Sim. Então quer dizer que eu posso ser maior do que João? Então eu vou ser maior do que todos eles. Sim. Sabe por quê, irmãos? João Batista não viu o que eu e você vemos pelos olhos da fé. Porque o que pediram no prato? A cabeça de João Batista. Porque ele pregou contra o rei daquela época. E daí, irmãos, a filha da mulher do rei pediu a Herodias. Ela pediu, sabe o quê? Ela pediu para ela, olha ela dançando lá, toda bonita: pede o que você me quiser, que eu dou metade do meu reino. Adivinha o que ela pediu? Eu quero a cabeça do profeta João Batista. Olha, irmãos, um homem que andava maltrapilho, um homem que não tinha palácio, ele valia mais do que toda a metade do reino de Herodes. Está vendo? Sabe por quê, irmãos?
porque ele tinha visto o Salvador, porque ele tinha visto o Espírito Santo habitar no homem. E olha, o rei Herodes fez o quê? Trouxe numa bandeja a cabeça do profeta João Batista. Aí você pode me perguntar assim, mas por que Deus permitiu isso? Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, depois eu vou voltar naquilo que o Senhor tem colocado, mas é importante nós entendermos uma coisa. João Batista, irmão, significa eu e você, a igreja de hoje. É nós que preparamos o caminho para Jesus, sabia? Jesus, irmão, não adianta você ficar orando aí, preste bem atenção. Jesus vai lá em casa. Jesus, eu preciso que o Senhor visite o meu pai, a minha mãe. Eu preciso que o Senhor visite o meu emprego. Jesus não vai lá. É através de você que tem que preparar o caminho para que Jesus faça a obra. É importante entender uma coisa também, irmãos. Sabe por que João perdeu a cabeça? Significando que eu e você temos que entender. Eu só preparo, mas quem tem que aparecer é quem? Jesus Cristo. Quem que aparece na sua habilitação? É a sua perna, o seu peito ou o seu rosto? Na sua identidade aparece o seu rosto. Na igreja, irmãos, é por isso que nós não temos foto. Eu fico triste quando de repente eu vou numas igrejas grandes, quando de repente eu olho, tá a foto, porque é presidente nacional, porque é presidente disso. Eu fico triste, porque nós precisamos entender que eu e você somos apenas o corpo. Quem é o cabeça é Jesus Cristo. É Ele que tem que aparecer. Eu e você que temos que diminuir para que Ele cresça. Porque quem salva é Ele, quem cura é Ele, quem opera é Ele, quem liberta é Ele. Então é Ele toda a glória. João Batista mostrou bem claro para mim e para você: somos o corpo, preparamos, mas é Jesus quem salva, é Jesus que cura, é Jesus que liberta. Aí entenda uma coisa, irmãos. E aí João Batista, então, foi degolado. E aí vem Jesus e fala: olha, vocês são maior do que João Batista. Por quê, irmãos? João Batista foi impedido de ver o quê? O amor de Deus explodindo na cruz. Ele viu Jesus vivo, ele viu o Espírito Santo descer, mas ele não viu, irmãos, o que realmente é o amor de Deus. Como é que pode um Deus nos amar tanto, irmãos? Homens falhos e fracos, que sou eu e é você. Como é que pode um Deus realmente suportar o próprio Filho sem pecado algum, ali sendo esbofeteado, apanhando muito, sendo chicoteado, sendo humilhado? Colocaram ele na via dolorosa, naquela via de vergonha, irmãos, quase nu, levando uma cruz que não era dele. Aquela cruz era de Barrabás, era de um ladrão, de um malfeitor. Aquele malfeitor foi liberto, irmão, porque Jesus tomou o lugar dele. Ele não morreu aquele dia, quem morreu foi Jesus. Barrabás estava solto, é o que Jesus fez por nós. João Batista não viu isso, irmãos. João Batista não viu, irmãos, o filho de dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Como é que pode, meu Senhor, e você que somos maus, se nós tivéssemos poder e um filho nos pedisse dessa maneira, irmãos? O que nós faríamos? Mas Deus suportou tudo isso, irmãos, para demonstrar o quanto Ele nos ama. Porque o único meio de nós sermos reconciliados com Deus novamente é através do sangue de Jesus, o sangue de um cordeiro.
João Batista não viu isso. Sabe outra coisa maravilhosa, irmãos? João Batista não viu o sepulcro vazio. Aleluia! Isso é o mais gostoso, irmãos. Por isso que Jesus está falando aqui nessa noite, que eu e você somos maiores que todo mundo, porque nós vimos o quê, irmãos? Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, morrer na cruz, mas o maior de tudo, nós vimos ele ressuscitar ao terceiro dia, pelos olhos da fé, irmãos. Nós pudemos ver o nosso Rei ressuscitou, viu as crianças cantando? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e ali, irmão, Jesus falando, por que me busca, Maria? Faça-me um favor, não me busque dentre os mortos, porque eu vivo estou. Eu vos falei enquanto caminhava aqui ainda, tenho poder de dar a minha vida e poder de torná-la, tomá-la, porque este mandamento recebi de meu Pai. Jesus, irmãos, venceu a morte, mostrando bem claro para mim e para você, que se ele vencer, nós também venceremos. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, vocês estão entendendo? O maior é aquele que consegue ver essas coisas. O maior e mais rico é aquele que consegue ver, irmãos. Só que tem pessoas, irmãos, que estão cegas. Está tudo obscuro. Para ele, Jesus é apenas um dogma, é uma religiosidade. É um homem que apareceu e tentou, pare. Quem que Jesus? Essa Yasmin vai saber. Então, Ana Lu. Quem não estava num culto e Jesus entrou assim do nada? Aí depois, irmãos, encontraram ele. Amanhã, sexta-feira de manhã, você não sabe o que você perdeu. O que eu perdi no culto? Quem que ia estar lá, aquele irmão? Jesus estava no culto. Pare com isso. Imagine. Ei, Jesus estava no culto. Quer ver ele? Vai ter culto hoje à noite de novo. Olha, irmãos, que maravilha. Por isso que é bem-aventurado aquele que vê, irmãos. Aquele que consegue pelos olhos da fé entender Jesus. É vir. E aí, como é o nome dele? Vou dar uma dica, Tomé. Tomé. Aí, irmão, está lá no culto e Tomé, cadê? Ei, quem aparece sem abrir as portas? Jesus chega diretamente a ele, Tomé, põe seu dedo aqui nas minhas mãos. Tomé colocou, irmãos, era o furo do cravo. Tomé, coloca agora aqui no meu lado, em balança com o soldado. A hora que Tomé colocou, Tomé caiu de joelho. Deus meu. Aí Jesus só fala assim para ele, Tomé, se você viu para crer, eu quero falar uma promessa aqui, algo profético, bem-aventurado e bem mais abençoado é aqueles que não viram, mas creram. Olha o que Jesus está falando aqui nesta noite. Eu não vi com esses olhos, mas eu creio que Jesus venceu a morte e Satanás, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que o corpo dele não viu corrupção, não foi comido pelos bichos. Vamos ver eternamente, irmãos, o nosso Jesus, com os furos nas mãos, sinais dos espinhos na sua fronte, todas aquelas chicotadas que deram no corpo de Jesus ali do lado, para a gente eternamente saber, olha lá, o quanto ele nos amou.
Por isso nós vamos adorá-lo por toda a eternidade. Então, para nós fecharmos, irmãos, a mensagem, Jesus fala bem claro: bem-aventurado e abençoado é aqueles que não viram com os olhos da carne, mas que vemos pelos olhos da fé, quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Que você, nessa noite, você possa realmente entender isso, que a maior bênção é poder saber: eu vi o que os grandes homens do passado não viram. Eu vi o que uma nascida de mulher é maior do que todos eles, João. Eu sou maior do que ele, porque eu vi Cristo morrer e Cristo ressuscitar. Sabe outra coisa? Jesus subiu assunto ao céu. E no dia de Pentecoste, veio um vento veemente, e o Espírito Santo se apoderou dos apóstolos. E eles começaram a cambalear. Alguns incrédulos, estão bêbados. Pedro, tomado pelo Espírito Santo: ninguém está bêbado aqui. Está se cumprindo o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias eu derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, hoje, quem aceita Jesus é selado pelo penhor do Espírito Santo. Amém? Então eu e você, irmãos, somos mais do que abençoados. Não murmure, não reclame. Lembre-se que Abraão queria estar no seu lugar. Moisés queria estar no nosso lugar. Elias queria estar no nosso lugar. O rei Davi queria estar no lugar onde você está aí, ó. Tenho certeza que eles não perderiam nenhum culto. Porque, irmãos, eles morreram sem ver o que nós vimos. Hoje nós temos a presença de Deus dentro de nós. Amém? Vamos ficar em pé.